Boa tarde, prezados. Nesta videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de derivadas e nós falamos nos últimos vídeos a respeito do conceito de derivadas, a importância das derivadas e aplicações das derivadas, né? Nós vamos falar nessa videoaula hoje ainda mais um pouquinho sobre o conceito, hoje sobre o conceito matemático mesmo, né? Com base nos limites, conceito matemático de derivadas, e vamos já falar sobre regras de derivação, e algumas das principais regras de derivação, e aplicar, fazer alguns exercícios também. Se não der nesse vídeo, a gente faz o exercício no próximo. Então vamos aqui para a nossa apostila. Nessa nossa apostila eu queria destacar essa figura aí na página 170, só para compreendermos. Nós falamos a respeito que a derivada ela é o ângulo de uma reta tangente, não é isso? Melhor dizendo, o coeficiente angular de uma reta tangente. Mas o coeficiente angular, ele é uma variação, né? Nós falamos que era o delta y sobre um delta x, né? Lembrando disso, que isso aqui é um cateto oposto sobre cateto adjacente de um ângulo, assim, de um triângulo, né? Cateto oposto ao ângulo da reta, o ângulo de inclinação da reta, e o cateto adjacente, o ângulo adjacente ao ângulo de inclinação da reta. Então, só que como é que nós podemos ter certeza de que a reta ela é tangente a um ponto, né? Olha só, nessa figura aí, nós temos um ponto e várias retas passando por ele, né? Então, como é que eu posso definir aí o coeficiente angular de uma reta que é necessariamente tangente? Certo? Então, se a gente for ver a ideia do limite, certo? Seria fazer com que esse ponto, olha só, ele tendesse, essa diferença tendesse a zero. Olha só, o delta y, voltando aqui para o delta y sobre o delta x, olhem só, se eu fizer um delta y, esse aqui é o delta y, esse aqui é o delta x, né? Se eu fizer um delta y, aliás, um delta x, melhor dizendo, tão pequeno, a ponto de que o x0 é praticamente igual ao x1, ou seja, esse delta_x tendendo a zero, certo? Eu estou fazendo com que esse intervalo x0 e x1, esse intervalo se aproxime de um ponto, certo? É como se você fizesse o seguinte, como se você pegasse uma reta, né, e os limites dela, que no caso são x0 e x1, se aproximassem tanto, a ponta dessa reta virá um ponto, certo? Então, esse x0, né, e o x1 se aproximarem a tal ponto de se tornarem um único ponto. Ok? Se eu fizer isso, né, e esse ponto for o ponto da nossa reta tangente, então nós teremos a certeza de que esse delta y sobre um delta x, a que eu me refiro, essa relação, é de fato o coeficiente angular de uma reta tangente, certo? Porque se eu não fizer isso, eu posso ter um delta y, um delta x, né, uma relação delta y sobre delta x de qualquer outra reta não tangente no gráfico. Então, fazer um delta x muito pequeno, certo? É a garantia de que eu estou pegando uma relação delta, esse aqui é o delta x tendendo a zero, né? Isso aqui eu vou garantir que o meu delta y sobre delta x é de fato o coeficiente angular de uma reta tangente, certo? Significa que isso vai ser o coeficiente angular de uma reta tangente. Ok? Então, isso está expresso aqui, ó, na apostila de vocês.
ok? O m, o coeficiente angular, ele é justamente o limite de y, né, y2 menos y1, no caso, sobre x2 menos x1, sendo que essa relação horizontal tende a zero. Quando faço isso, eu me aproximo de fato aí de uma reta tangente. Então, quando eu posso então definir a derivada como um limite. A derivada que é essa relação, Δx, Δy, Δx, né? Posso definir como um limite. Olhem só, vejam que está destacado aqui em azul, né? Ok? Quando eu faço que o f de x mais h menos f de x, ou seja, esse h seria uma variação do x, né? O x mais um h, que é um incremento de x. Né? E o f de x mais h é como se fosse o meu y, né? quando a variável na horizontal é x mais h. E meu f de x, né? Meu y é como se fosse meu y quando a variável é só x. Então o h é como se fosse um incremento, na verdade. O h é o meu ΔX. Então, a derivada ela é dada, né? A definição de derivada é justamente isso aí. É o limite da diferença, do incremento que acontece na imagem, certo? Quando eu faço um pequeno incremento tendendo a zero, né? Aqui o h tendendo a zero na variável. A variável x, no caso, na variável representa aí o que passei aí pelo domínio da função, né? Ok? Então, isso aí seria a minha derivada, a minha definição matemática formal de derivada. E a representação matemática disso, a gente não precisar toda vida escrever esse limite todo, tal, a definição, a notação, melhor dizendo, matemática disso, é dada pelo que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Tem duas notações principais, né? A gente costuma denotar mais desse modo mesmo, né? dy sobre dx, né? Que significa a derivada de y em função de x. Ou df de x, dx, que é a derivada de f de x em função de x, mas é realmente a forma mais simples de se referir à derivada é fazer o f' de x. Ou seja, se a sua função é f de x, a derivada dela vai ser f' de x. Certo? Essa é a forma mais comum da gente definir, da gente representar, né, a notação mais comum da derivada, considerando a simplicidade dela, né? Ok? Então, com isso, nós vamos começar a falar aqui de regras de derivação, certo? Uma das principais regras de derivação. Então, se nós dermos um salto aí para a página 177 da apostila, nós vamos ter as regras de derivação, certo? Então, a primeira regra, que possivelmente é a mais usada, mais comum, acredito que principalmente nos problemas de administração, é essa regra da potência, certo? A regra da potência. O que é essa regra da potência? A maioria não vou dizer a maioria, mas uma grande parte das funções que a gente utiliza são funções polinomiais. São funções muito comuns, né? A função polinomial, lembrando que ela é como? Eu tenho um a, um coeficiente, vezes x elevado a n, né? Um número qualquer aí, real, né? Mais um b, x elevado, por exemplo, a n menos 1, mais um c, x elevado a n menos 2, e assim por diante, né? Até a gente chegar num termo independente. Por exemplo, eu vou chamar aqui de x, não de z, né? Até chegar num termo independente. Isso aí
a cara de uma função polinomial, certo? Se eu tiver, por exemplo, pegar que pode ter todos esses termos ou não, né? Por exemplo, se eu pegar x ao quadrado, né? Se eu pegar um fx igual a x ao quadrado menos 3x, isso é uma função polinomial, certo? Se eu pegar f de x igual a pegar f de x igual a x a quinta mais x ao cubo, menos 3. Isso é uma função polinomial também. Se eu tenho x 7x a oitava mais 2x menos 1 é uma função polinomial também. Certo? Então, são só pequenos exemplos de funções polinomiais, né? Que a gente já viu, inclusive, mais atrás, né? Então, como é que a gente deriva uma função polinomial? É uma regra simples, regra de derivação simples, certo? Olhem só. O meu expoente vai ser o n, certo? Seu n. Na função original, se o expoente é n, na derivação vai ser n menos 1. Eu reduzo 1 do expoente, né? Certo? Só que esse n ele vai passar multiplicando. Certo? Ele vai para frente da variável. Fazendo um exemplo prático, como tem aqui, né? Por exemplo, qual é a derivada dessa função? X a 100. Vai ser 100 x elevado a 99. Por quê? O 100 passa multiplicando para cá. E no expoente, a gente reduz 1. Se era 100, vai ficar 99. Fácil, né? Outro exemplo que tem aqui é a derivada de x elevado a menos 2. O menos 2 passa multiplicando e o expoente fica menos 2 menos 1. Certo? Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então ficaria menos 2x, né? Ou seja, a derivada de x é menos 2. Se eu derivo isso aqui, vai ser menos 2 sobre x ao cubo. Porque menos 2x é menos 3, né? Certo? Então as funções polinomiais, elas são derivadas desse modo. Ok? Então, nosso tempo do vídeo já está acabando. Eu vou continuar no próximo vídeo, começar falando a respeito da derivada, da soma e da diferença de funções, certo?